Quão revolucionária foi a Revolução dos Cravos? No 52º aniversário da Revolução dos Cravos, após o seu jubileu de ouro há 2 anos, resta-nos refletir sobre os seus marcos históricos. Uma questão comum sobre revoluções, como as americanas, francesas, industriais e russas, é o quão revolucionárias realmente foram. Quão radicais e profundamente transformadoras foram? E quanto à Revolução dos Cravos, em 1974, em Portugal? Comparada com os 48 anos de ditadura do Estado Novo sob António Salazar, a Revolução dos Cravos foi uma ruptura abrupta. Derrubou a ditadura mais duradoura da Europa Ocidental. E fê-lo de forma espetacular em 24 horas. O velho regime desmoronou-se como um tigre de papel, provando que o imperador ia nu. A Revolução pôs rapidamente fim a uma brutal guerra colonial de 13 anos, travada em 3 territórios africanos: Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Mobilização popular militante. O que é surpreendente é como o golpe militar de 25 de abril de 1974 se tornou mais do que uma simples derrubada de regime. Rapidamente transformou-se numa revolução em pleno. Oficiais subalternos de média patente iniciaram a revolta para pôr fim às desastrosas e enganáveis guerras coloniais. Mas o golpe rapidamente desencadeou uma onda de ativismo popular. Como resultado, as aspirações limitadas dos setores mais conservadores dos militares não se concretizaram. O golpe foi inicialmente liderado por fações conservadoras do Movimento das Forças Armadas, MFA, o grupo de oficiais que orquestrou a rebelião. António Spínola liderava estas fações conservadoras. Entre os oficiais rebeldes, outros mostravam-se mais simpáticos às multidões que cresceram nas ruas. Estas massas rapidamente se radicalizaram, protestando e exigindo mudanças mais profundas. Ativamente, expurgaram as indústrias de apoiantes ou informantes da ditadura deposta. Mas não ficou por aí. Trabalhadores ocuparam empresas e indústrias. Cidadãos passaram a gerir escolas e hospitais em comissões. De estivadores, bancos, jornais e fábricas a quintas, estações de rádio e bairros, as pessoas organizavam-se autonomamente e tomavam decisões coletivas. O que poderia ter sido uma transição suave tornou-se, durante pelo menos 19 meses, uma revolução. Lançar a cautela ao vento passou a fazer parte do processo revolucionário. Em vez de um punhado de notáveis decidir, em segredo, o desfecho da mudança, multiplicaram-se manifestações e ocupações massivas, dia e noite, exigindo muito mais do que a junta inicialmente pretendia. Era reminiscente de tradições radicais anteriores, como a Comuna de Paris de 1870 ou a Revolução Social Republicana Espanhola de 1936, durante a Guerra Civil de Espanha. Muito mais do que uma simples troca de guardas. As multidões que encheram as ruas de Lisboa garantiram que, politicamente, o golpe militar de 25 de abril de 1974 não fosse mera transição de poder. Para as elites liberais, ainda que pertencentes à classe alta, que esperavam assumir o poder nos seus próprios termos, a população militante nas ruas era um incómodo. As forças políticas conservadoras e centristas em Portugal, no dia seguinte ao golpe militar, esperavam minimizar as perturbações e que Portugal transformasse as suas instituições sem grandes abalos nas relações sociais entre as classes. Politicamente, isto designa-se por transformismo, termos derivado do italiano transfurismo. Está bem expresso no clássico romance italiano Leopardo e El Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. Este famoso paradoxo é quase um manifesto, transmitindo a lógica de que há momentos em que os governantes devem ser flexíveis para preservar as dinâmicas de poder que garantem os seus interesses de classe. Por meio da adaptação política, uma liderança astuta pode assegurar que as elites privilegiadas permaneçam no topo da sociedade. Para manter o poder, os governantes muitas vezes adaptam-se rapidamente e abraçam a mudança para moldar o desfecho. A Revolução dos Cravos revelou-se politicamente problemática para quem procurava soluções rápidas e revisões simples do status quo. A turbulência política em Portugal preocupava seriamente os atlantistas. Afinal, o regime de Salazar foi membro fundador da NATO, apesar de ter origens fascistas.
Dada a localização de Portugal, isolada no extremo ocidental da Europa, na Península Ibérica, os atlantistas viam com preocupação a radicalização que se seguiu ao golpe de 25 de abril. Aconteceu num membro da NATO, em plena Guerra Fria, do lado ocidental da Cortina de Ferro. A onda de apoio a agendas de esquerda era, sem dúvida, uma pedra no sapato dos governantes da Europa Ocidental. Os líderes europeus e atlantistas discordaram sobre a melhor forma de responder, variando entre uma intervenção dura e um apoio mais subtil aos social-democratas. O caminho de Carluxy. O embaixador dos Estados Unidos, Frank Carluxy, optou por uma abordagem mais discreta, apoiando partidos social-democratas semelhantes aos do norte da Europa para neutralizar movimentos de esquerda radical e comunistas. A abordagem de Carluxy demoraria décadas para dar frutos plenos, mas acabaria produzindo resultados. O caminho de Carluxy tornar-se-ia modelo assim que se percebeu que apoiar ditadores em várias partes do mundo deixaria de ser viável. No fundo, era uma forma de transformismo. Para quem procurava a revolução, a mudança estratégica de Carluxy era uma solução insípida. Oferecia uma terceira via, uma forma de ultrapassar tanto a direita dura quanto a esquerda, ainda que pragmática e perspicaz, em comparação com o típico apoio das elites transatlânticas a ditaduras de direita. O grau em que Carluxy conseguiu contornar os duros guerreiros da Guerra Fria em Washington pode ter muito a ver com o estado dos EUA em meados dos anos 70. A guerra do Vietnã corria desastrosamente, o apoio doméstico caía a pique e o presidente Richard Nixon, devido ao escândalo do Watergate, estava prestes a demitir-se para evitar o impeachment. Além disso, o preço do petróleo quadruplicou devido à guerra do Yom Kippur. Ainda assim, a experiência de Carluxy ao apoiar elementos políticos moderados durante a Revolução dos Cravos acabou por estabelecer um modelo para a política externa dos EUA. Para quem procurava mudanças radicais, a história é cruel, oferecendo apenas inúmeros caminhos longos e sinuosos, repletos de ciclos e voltas inesperadas. O direcionamento diplomático de soft power de Carluxy era uma espada de dois gumes. Para a esquerda política, fosse qual fosse a sua faixa, não era o ideal. A proximidade da esquerda europeia com os Estados Unidos ajudou a ascender ao poder, mas domesticou-a e reduziu-a a marcas tímidas e vazias. Os partidos políticos de esquerda tornaram-se cavalos de Troia da austeridade. Eram ferramentas convenientes, artistas no jogo do engodo e da troca e para manipular a opinião pública. No entanto, as consequências do caminho de Carluxy não podiam ter sido mais positivas ao pôr fim ao apoio de longa data a ditaduras, sobretudo às sancionadas pelos governantes transatlânticos, cuja retórica se centrava na liberdade, mesmo quando frequentemente apoiavam ditadores repressivos. Quase de imediato, a Revolução dos Cravos teve impacto na Grécia e na Espanha, contribuindo para a queda da junta militar grega, 24 de julho de 1974, e para a transição democrática espanhola após a morte de Franco, de 1975 a 1977. Contudo, os reacionários de linha dura em Washington ainda tinham uma última jogada na América Latina. Começou com o golpe militar chileno, apoiado pelos EUA, liderado por Augusto Pinochet, a 11 de setembro de 1973. História de dois golpes, 1973 e 1974. O antípoda da Revolução dos Cravos foi o golpe militar antidemocrático, repressivo, autoritário e reacionário no Chile, liderado por Augusto Pinochet. A junta militar de Pinochet derrubou o governo democraticamente eleito de Salvador Allende num golpe que matou não só o presidente Allende, mas também milhares de cidadãos chilenos que desapareceram para nunca mais serem encontrados. O Chile tornou-se um laboratório de uma nova experiência capitalista, conhecida como neoliberalismo. Pinochet privatizou a economia chilena a favor de corporações estrangeiras e de elites domésticas ricas. Este novo modelo económico, o neoliberalismo, tinha raízes na sociedade Monte-Palarin. A sua origem assentava no pensamento económico da escola austríaca, representada por Ludwig von Mises, e num liberalismo clássico de governo limitado. Friedrich Hayek e Milton Friedman foram seus discípulos mais famosos. Apesar da retórica, liberdade significava liberdade económica para a classe capitalista dominante. Milton Friedman e os seus Chicago Boys não tiveram qualquer escrúpulo em aconselhar Pinochet a entregar a riqueza do Chile a empresas estrangeiras e à elite local.
O Chile foi um campo de testes para a terapia de choque económico. O golpe de Pinochet reestruturou a economia chilena e retirou direitos à classe trabalhadora. Infelizmente, líderes ocidentais como Ronald Reagan e Margaret Thatcher seguiram o guião neoliberal. O neoliberalismo dominou grande parte do mundo. Alimentou as finanças globalizadas, desindustrializou o Ocidente e transferiu a produção para os mercados de mão de obra barata do Sul global. Pescou a riqueza mundial aos capitalistas internacionais, reciclou dólares americanos para sustentar o império dos EUA e sua vasta rede de bases militares. O golpe militar em Portugal e a Revolução dos Cravos foram uma rejeição direta do modelo contra-revolucionário chileno. Em vez disso, originou uma vaga de nacionalizações orientadas ao trabalhador, o reconhecimento dos direitos trabalhistas e a criação de empresas e organizações de trabalhadores. Terminou as guerras coloniais. Estabeleceu democracia e eleições. Colocou o bem-estar dos trabalhadores no centro da vida política, social e económica do país. A terceira vaga. A Revolução dos Cravos desencadeou outro terremoto político, não intencional, dando início a uma reação em cadeia de democratização. Até Samuel Huntington, académico americano conservador conhecido pela sua tese dos anos 90 sobre o choque de civilizações, reconheceu a Revolução dos Cravos como catalisadora de uma terceira vaga de democracia a nível mundial. Huntington não era amigo de movimentos progressistas. Em 1975, avisou que as nações ocidentais sofriam de democracia a mais, mas admitiu que a Revolução dos Cravos tinha desencadeado uma cascata global de democratização. Durante mais de 3 décadas, mais de 60 países viveram-na. Apesar das ditaduras na América Latina reprimirem a democracia sob a Operação Cóndor, a maré virou nos anos 80. A Revolução Portuguesa tornou-se um modelo para Brasil, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Equador e o Peru. O Brasil foi particularmente influenciado pelos laços históricos e culturais linguísticos com Portugal. A tendência espalhou-se para a região do Pacífico, onde países como as Filipinas, a Coreia do Sul e Taiwan, disputado, avançaram rumo à democracia. Acabaria por culminar na queda do Bloco de Leste e no desmembramento da União Soviética. Esta vaga democrática foi complexa, não um caminho linear para a libertação da classe trabalhadora. Os seus ganhos foram limitados e vinculados à ascensão da ordem neoliberal americana durante a unipolaridade, com os Estados Unidos como única superpotência. Revolução dos Cravos 2.0. De facto, pode dizer-se que tudo começou num pequeno país, discretamente encostado ao extremo ocidental da Europa, na Península Ibérica. O nascimento do Portugal moderno, que gerou um efeito global, teve início no caldeirão do radicalismo político durante os anos explosivos de 25 de abril de 1974 a 25 de novembro de 1975. Enquanto o resto da Europa Ocidental se afundava no medo e no caos libertados pela Gladio, o exército secreto da NATO, nas suas operações terroristas de bandeira falsa para desacreditar movimentos políticos de esquerda, Portugal desencadeou um exemplo contrário de radicalismo genuíno de esquerda, que devolveu as pessoas comuns e os trabalhadores ao centro do discurso nacional. O entusiasmo pelo radicalismo político não significa que Portugal devesse ter caído nas mãos da União Soviética. Era improvável, apesar da paranoia dos guerreiros da Guerra Fria, dado o posicionamento geoestratégico de Portugal. Antes, sem o radicalismo, a revolução teria perdido o fulgor necessário para ser verdadeiramente revolucionária. A sua influência teria desaparecido e ficado pálida em comparação com o que realmente aconteceu. Isto é motivo de celebração, não de lamento. Portanto, abracemos o seu fervor revolucionário, os 19 meses do processo revolucionário em curso, PREC, e procuremos inspiração para outra Revolução dos Cravos, Revolução dos Cravos 2.0. O mundo precisa mesmo dela. Abril sempre.